meu povo! Então, chegou a vez de nós discutirmos aqui uma das energias mais utilizadas no mundo e no Brasil, a energia hidrelétrica, responsável aí por algo próximo a 60% da energia elétrica usada no Brasil. Não é a nossa matriz energética total, mas em termos de geração de eletricidade, a chuva, a água dos reservatórios, ela representa aí mais da metade do que sustenta as casas, as indústrias, enfim, o Brasil todo. Antes de mais nada, vou pedir aí, como sempre, para que você siga o nosso canal, se inscreva aí. É um canal que tem uma série de assuntos, você pode escolher aí ecologia, guerras, atualidades, política, enfim, pode procurar aí que você vai encontrar um vídeo que você vai gostar. E agradecendo sempre meu grande parceiro, o grande parceiro aqui do canal, que é o Colégio e Faculdade Cotemig, onde eu leciono há mais de 15 anos, inclusive essa matéria que eu vou dividir com vocês. Dar uma palhinha aí para vocês sobre como funciona uma hidrelétrica, eu acredito que todo mundo já mais ou menos tem noção. Evidentemente, o rio desce, é óbvio, né? Nunca vi rio subir no morro. E a hidrelétrica nada mais é do que uma barragem que vai ali conter a progressão desse rio, criando um reservatório de água. E quanto mais alto esse reservatório for, melhor, porque significa mais pressão empurrando a água em direção a tubos, por onde a água vai passar em turbinas, girando as turbinas que estão conectadas diretamente a geradores de energia elétrica, que vão transformar aquela força mecânica, a força do giro, em energia elétrica que vai ser distribuída por todo o Brasil. Então, o grande macete da usina hidrelétrica é que ela seja uma usina com muita força, empurrando a água pelos tubos e com capacidade de ter vários tubos e várias turbinas. Por isso que tem usinas que são extremamente eficientes em relação ao tamanho do seu lago e outras nem tanto. Às vezes o lago é muito grande, às vezes é uma região plana, onde o lago ele aumenta muito para os lados e nem tanto assim para cima, e o lago não tem tanta pressão para poder empurrar a água em direção às turbinas. Vamos começar sempre falando bem, Depois a gente fala mal. Então vamos lá. Então é uma energia limpa, é uma energia que não emite nenhum tipo de poluente para a atmosfera, já que ela não queima combustíveis fósseis. É uma energia renovável, por enquanto a chuva, a água ainda é considerado um bem renovável. O problema é que nós estamos aquecendo o planeta e não é que vai chover mais ou vai chover menos. Nós estamos criando climas cada vez mais caóticos. Então aquelas previsões de chove tanto por mês em cada local, aquilo ali está ficando cada vez mais errático. Então nós estamos vivendo um momento de modificação do planeta e isso pode afetar também as chuvas, o que vai afetar diretamente as usinas. Mas, a priori, a chuva ainda é considerada um bem renovável. Outro grande ponto positivo é que as barragens, elas criam para aquela região uma quantidade de água enorme que pode ser usada por fazendeiros na irrigação das suas plantações, como também pode ser usada por consumo humano. Então, querendo ou não, é um recurso que fica ali represado à disposição ali dos moradores, das pessoas que vivem próxima àquele lago. É uma usina que ela tem até um preço elevado para serem construídas, principalmente os grandes projetos, mas por serem colossos na geração de energia, as 10 maiores usinas do mundo de energia são todas hidrelétricas. Então, pelo volume de energia que elas geram, acaba que a energia elétrica proveniente desses lagos se torna barata.
São usinas que geram muitos empregos na região, tanto diretamente na usina, lembrando que são empregos de todo tipo, né? Na portaria, na segurança, na engenharia, na ecologia, você tem muita gente ali ligada à fauna da região, enfim. Então gera muito emprego, tanto na usina como também no turismo. Vários lagos artificiais se tornaram grandes balneários turísticos, enfim. Se a usina tiver eclusa, que é aquele elevador de barcos, né, para que ele possa ultrapassar a barragem, os lagos eles melhoram a navegabilidade. O que antes era um rio, às vezes até um rio que não era tão navegável, com corredeiras e tal, você cria um lago, você melhora a navegação local, desde que tenha eclusa para que o barco possa ultrapassar a barragem. Propicia a aquicultura, né, que é a criação de organismos que vivem na água, principalmente peixes, né, aí é piscicultura, então é mais uma questão econômica que a usina hidrelétrica traz para a região. Ela consegue regular as cheias, então em um momento de grande chuva, o que a usina tem a capacidade de fazer? Ela tem a capacidade de reter no próprio lago uma quantidade enorme de água, evitando, rio abaixo, a jusante, as enchentes. Agora, tem que tomar cuidado porque a usina ela não tem capacidade de reter água infinitamente. Se a chuva realmente for muito grande ou por vários e vários dias, em algum momento a usina vai ter que liberar essa água. Mas se for uma chuva razoável, uma chuva que dê para a usina segurar ali, ela consegue manter o fluxo do rio abaixo, evitando enchentes. E por fim, nós temos ali uma melhora na infraestrutura em geral da região, com estradas e a própria energia elétrica. Então, ela traz aí, no mínimo, 9 pontos bastante positivos. Por outro lado, também temos enormes pontos negativos, né? O primeiro, que na verdade se desdobra em 3, é a questão da inundação. As áreas inundadas são gigantescas. A usina de Sobradinho, por exemplo, ela inundou uma área de 4.200 km². Só para você ter uma ideia, Belo Horizonte, a cidade capital de Minas, tem 330 km². São Paulo, maior cidade do Brasil em população, tem 1.521 km². Então Sobradinho inundou quase 3 cidades de São Paulo. Então realmente é um absurdo, né, o que ela inunda. E aí eu desdobrei esse problema em 3. Ela inunda, pode ser que inunde florestas, então ela destrói ali o meio ambiente, seja ele um cerrado, caatinga ou Amazônia. Ela vai inundar também áreas que poderiam ser usadas pela agricultura para a produção de alimentos, como também inundam até mesmo cidades. Né? Para construir Sobradinho, 4 cidades foram inundadas, uma coisa assim impressionante, 12 mil famílias, cerca de 70 mil pessoas tiveram que ser realocadas, perdendo ali toda a sua herança histórica e cultural com aquela região. Outro grave problema, o quarto, né, já que as inundações eu subdividi em 3 problemas diferentes, seria a questão dos peixes. Né? Os peixes precisam subir para procriar, é a Piracema, e a usina ela tem a barragem que impede a progressão dos peixes. E aí eu já postei até no meu Instagram, tem solução para isso, que são as escadas para peixes, que são canais paralelos à usina, que sobem em ângulos mais suaves, e os peixes conseguem ali ultrapassar a barragem. Então, esse é um problema que pelo menos existe uma solução. Tem a questão dos sedimentos, né? Os rios eles vão levando os sedimentos ao longo do seu caminho. Quando você cria uma barragem e o rio chega nessa barragem, o que acontece? A água da barragem é parada. Então a tendência é que o rio despeje esses sedimentos na barragem. Com água mais parada, os sedimentos decantam. Então, a médio e longo prazo, a barragem vai ficando assoreada. Ela vai entupindo de sedimentos e vai perdendo capacidade de guardar água. Tem a questão das doenças, né?
dois grupos de doenças. Primeiro, as doenças trazidas pelos próprios operários que criam as barragens, né, que constroem as barragens. Geralmente vem milhares de operários do Brasil inteiro, quando são projetos enormes, e esses operários trazem doenças de todos os lugares, principalmente doenças infecto-contagiosas. E tem também doenças com veiculação hídrica, como por exemplo a esquistossomose, que vem de um caramujo, que é o hospedeiro. Nós temos febre amarela, malária, que vem de insetos, e esses lagos podem propiciar uma proliferação tanto de mosquitos como desses caramujos, que são vetores dessas doenças. Temos também a questão da navegação, né, que eu citei como ponto positivo. É muito melhor navegar num lago do que num rio. De repente o rio é estreito, tem corredeiras, então é um ponto positivo. Mas se a usina não tiver eclusa, a barragem simplesmente impede a navegação. Você pode até navegar no lago, mas você não passa da usina. Então a usina é uma barreira para a navegação, caso não tenha eclusas. Outra questão é a mudança que as barragens provocam a jusante, rio abaixo. Por quê? Da mesma forma que as barragens podem segurar água em momentos de chuva, na época de seca, obviamente, elas também seguram água, fazendo com que o rio abaixo fique tremendamente seca. Elas retêm a água em momentos de seca, e rio abaixo a população pode sofrer com a falta de água. E por fim, nós temos problemas geofísicos, porque você está adicionando ali a uma região um peso de água que não existia. Então é natural que o fundo da barragem, com aquele peso que vai se acumulando ali, ele vá sendo comprimido e gere alguns tremores de terra. Isso era muito comum, é muito comum quando a barragem está enchendo, e existem casos até mesmo depois com a barragem já consolidada, tremores de terra. Então, na verdade, é uma energia muito boa e muito ruim, depende do ponto de vista, e eu não estou aqui para julgar. Coloquei aqui 9 pontos de cada lado e fica a critério de cada um a análise se vale a pena ou não vale. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.